O IPEA, o instituto que tentou fazer dos brasileiros um bando de potenciais estupradores, mantém um núcleo politicamente delinquente na Venezuela, que defende a ditadura e ataca a democracia por princípio. Nós sustentamos essa vagabundagem intelectual. Pedro Silva Barros, o chefe do IPEA na Venezuela, ele gosta do bolivarianismo e acha que a democracia não está com nada. Grande pensador. E ganha mais de $12 mil por mês para isso. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que já chegou a ser um centro de excelência no Brasil, não demonstra hoje a sua vagabundice teórica e prática apenas produzindo pesquisas imprestáveis e erradas. Vai muito além disso. Dedica-se também ao proselitismo esquerdopata mais asqueroso, à defesa da ditadura, ao achincalhamento da democracia e, acreditem, a ataques às oposições da Venezuela e do Brasil. Sim, eu estou me referindo àquele instituto que acusou, na prática, os brasileiros, inclusive as mulheres, de simpatizantes do estupro ou, quem sabe, de potenciais estupradores. Depois veio a público para dizer que seus números estavam errados, mas que suas conclusões estavam certas. De chorar. Poderia ter havido um lado positivo até. Teve início um movimento das piladas, que resolveram escrever no corpo: eu não mereço ser estuprada. Muita pilada por nada. Os números reais evidenciavam, ao contrário do que se disse, que a esmagadora maioria dos brasileiros rejeitava frases machistas e sexistas sobre agressões às mulheres. Felizmente. Quanto ao piladismo, dizer o quê? Nesse caso, não foi diferente, sempre assim quando se fica nu por razões políticas. Quem vale a pena não tira a roupa, quem tira não vale a pena ainda. Está para surgir o casamento perfeito entre a causa de quem se despia e a causa de quem só olha. Em suma, o IPEA nos acusou de um bando de potenciais estupradores, e a gente, felizmente, não era. Que bom! Mas por que isso agora? Na Folha de hoje, há uma reportagem de Fabiano Maisonave com informações verdadeiramente estarrecedoras. O IPEA tem uma filial na Venezuela desde 2010, vocês sabem. Um acordo entre Luiz Inácio Apedeuta da Silva e Hugo Chávez. É a única representação internacional do Instituto. Como se sabe, o país está mergulhado numa crise econômica e política sem precedentes. A economia está quebrada. A violência literalmente corrói o tecido social. Falta de tudo. De comida a papel higiênico. O chavismo inferniza a vida dos venezuelanos em toda a sua, digamos, cadeia existencial. O IPEA, cuja vocação é fazer estudos macroeconômicos, deve estar cuidando disso, certo? Errado. Leiam o que informa a Folha. Nestes 4 anos, a Venezuela tem sofrido uma deterioração contínua de sua economia. A inflação fechou o ano passado em 56%, há desabastecimento de produtos básicos e um mercado de câmbio descontrolado. Apesar da conjuntura, nos estudos produzidos sobre a Venezuela no período e enviados pelo IPEA Folha via Lei de Acesso à Informação, os assuntos predominantes são cooperação da Venezuela com o norte do Brasil e o modelo político venezuelano. O tom varia entre neutro e elogioso ao chavismo. Nos estudos sobre cooperação, problemas como insegurança jurídica ficam praticamente de fora, apesar do recente histórico de nacionalizações e do relativamente baixo investimento estrangeiro. Informa ainda a reportagem. A missão é chefiada pelo economista brasileiro Pedro Silva Barros, autor de textos no qual defende os governos de Chávez e o de seu sucessor, Nicolás Maduro, e critica a oposição venezuelana. O tal Barros é um colaborador do site esquerdista Carta Maior. Vale dizer, não é um economista, mas um militante do PT. Vive bem por lá. Tem um salário de $12,29, superior ao de qualquer professor universitário no Brasil. O IPEA da Venezuela é capaz de escrever coisas como esta: o modelo bolivariano afasta-se, sem dúvidas, da democracia representativa despolitizadora que predomina ainda hoje no mundo. Supera o modelo idealizado pelos pais fundadores da República Norte-Americana. Entenderam? Temos no IPEA da Venezuela gente que odeia a democracia despolitizadora.
O Instituto gosta mesmo é do bolivarianismo politizador, que persegue a imprensa, que confere ao governo o monopólio do acesso à radiodifusão, que põe milícias armadas nas ruas para enfrentar os opositores à bala, que frauda eleições. Em suma, o que se tem lá é um pouco do lixo mental brasileiro. Na sexta, conversava com amigos aqui em casa. Um deles me disse que discordava de certa abordagem que eu fazia porque, às vezes, ficava parecendo que os petistas eram Pol Pot. Ponderei que não são, claro. Mas não porque não queiram ou não quisessem, mas porque não podem. E quem não permite que sejam somos nós. O IPEA da Venezuela é prova disso, onde eles podem defender um governo de força, que elimina os adversários na base da bala e da porrada. Eles o fazem sem pestanejar. Sobre a recente visita da deputada oposicionista Maria Corina Machado ao Brasil, escreveu o tal Barros. O senador tucano Aécio Neves a saudou como representante da voz das barricadas, legitimando a violência que levou à morte de quase 40 venezuelanos. Trata-se de mais uma delinquência política. A esmagadora maioria dos mortos é constituída de opositores, assassinados pelas milícias chavistas armadas, defendidas pelo IPEA. Quem botou o rapaz lá foi Márcio Postman, o petista que transformou o Instituto no braço mais burro do partido. Sim, há profissionais competentes que ainda estão no Instituto. O atual presidente é Marcelo Neri. Ainda não acabou com aquela sem-vergonhice porque, das duas uma, ou concorda ou, não concordando, não tem poder para fechar aquela porcaria ou substituir os quadros. Nesse caso, se não pede a conta, então é conivente. Por Reinaldo Azevedo.